Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só até aqui os irmãos podem tomar assento. Aleluia, Jesus. Um versículo-chave bastante conhecido dos irmãos, versículo 32, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. O tema é um tema bastante propício para os dias atuais. Amarras da liberdade. Hoje pela manhã nós tivemos uma lição na escola bíblica que tratava sobre o tema liberdade cristã. E coube pela escala, coube a mim trazer essa palavra. E no processo de pesquisa desse tema, para poder montar e trazer para os irmãos, me deparei a um artigo de uma revista chamada Cristianismo Hoje, que fala sobre esse tema, amarras da liberdade. E algo que me chamou bastante atenção nesse artigo, motivo pelo qual eu trouxe nessa noite para os irmãos. O tema é liberdade. O Senhor Jesus diz que só seríamos livres conhecendo a verdade. Mas que verdade é essa? Eu quero fazer um exercício com os irmãos, os que puderem, é lógico, Os irmãos prendam a respiração. Agora respira. Sente o ar entrar dentro do pulmão. Falta de liberdade é restrição, ausência de movimento. Esse puro exercício, quando nós começamos a respirar, a gente sente o corpo. Liberdade é isso. Às vezes a gente fala sobre o tema, mas a gente não consegue entender esse tema. Para milhões de pessoas, o tema liberdade tem um sabor especial, diferenciado. Principalmente aquelas pessoas que, em algum momento da sua vida, se sentiram restritas a algo. Ela sabe bem o que é ser livre. E para nós cristãos, esse tema, ele deveria ser presente na nossa vida dia e noite. Porque a liberdade a qual Deus nos resgatou foi a liberdade para a vida eterna. Mas a gente não tem muito a noção do que é isso até chegar o grande dia em que o Senhor nos chamar. Aí sim nós vamos compreender o que significa ser livre. É somente naquele grande dia que o Senhor disser: venha bendito de meu Pai. Nós lemos a palavra do Senhor, entendemos a palavra do Senhor, mas não damos o devido valor do que vem a ser a liberdade. Na cultura secular, essa palavra ela tem grande valor. As propagandas, elas atrelam a liberdade a algo que você possa comprar. Seja um carro, uma viagem, algo que te dê aquela sensação de ser livre. É comum isso. Algumas datas festivas, por exemplo, da libertação de proclamação de república, no nosso caso, de libertação, é comemorado que a liberdade de um povo, porque em algum momento da sua história estava preso alguém, estava sendo aprisionado alguém. E aí se comemora. Aqui no Brasil, 7 de setembro, se comemora libertação, independência de Portugal. Nos Estados Unidos, 4 de julho, é uma festa enorme. Então,
poucas palavras simples trazem consigo um sentido tão grande. Liberdade. O que vem a ser liberdade para você? E hoje a gente vai meditar nisso, sobre a liberdade. A Escritura do Senhor, a Palavra de Deus, também trata desse assunto. O texto que nós lemos fala sobre liberdade. Gálatas 5:1, Paulo fala, olha, estai firme na liberdade que Cristo vos libertou. Estais, pois, firmes. Estais firmes naquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Não troque a sua liberdade por nada. Estais firmes. Mas será que nós atentamos para isso? Que liberdade é essa? Ou seja, o tema liberdade, ele não apenas se encerra em nacionalismo, humanitário. Não, vai além, ele fala de salvação. Para nós cristãos, liberdade significa salvação da nossa alma. Porém, há um grande perigo das pessoas confundirem isso. São dois conceitos distintos. A liberdade, que é apregoada na cultura secular do mundo, e a liberdade que a Bíblia diz que nós temos. Então, qual é a verdadeira liberdade? E aí surgem algumas questões. São elas. Liberdade é prerrogativa de ter escolha? Ou seja, se você não tiver escolha, você não tem liberdade. Se você vai comprar um carro e só tiver aquele carro, você pode comprar, mas você não teve escolha de ver outros modelos. Ausência de limites e restrições? Liberdade é isso também. Poder de fazer o que se deseja? Em que sentido Cristo nos liberta? Em que isso difere daquilo que a mídia nos promete? Como já falei, a mídia ela atrela a liberdade a algo que você possa comprar e que te traga aquele bem-estar. Seja status, poder, seja você viajar para algum lugar, você está vendo novas pessoas. É um conceito de liberdade. Mas qual que é a essência do Evangelho? O que o Evangelho traz como liberdade? A essência do Evangelho repousa numa verdade incômoda. E qual que é essa verdade? Para sermos livres, nós devemos abrir mão, refutar, desprezar a tudo o que a cultura secular nos oferece como fonte de liberdade. Tudo. Tudo aquilo que a cultura secular, que o mundo diz que é de liberdade, a Escritura diz que não. É um conceito de liberdade, mas não é a verdadeira liberdade. O texto que nós lemos, ele diz que só poderia ser livre aquele que conhecesse a verdadeira liberdade, a palavra do Senhor. E diz o quê? Olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para a Escritura, para a palavra de Deus, a verdadeira liberdade está apenas quando Cristo nos libertar. Agora, para isso, depende do ser humano. Cristo, ele só vai nos libertar quando houver em nós o quê? A obediência. O alicerce das Escrituras para a liberdade é a obediência. Não existe no contexto Bíblia liberdade se não houver obediência. E por que isso? Porque o Senhor Jesus diz que é dentro do ser humano que se encontra
os pensamentos, os sentimentos maus. Não é o que está fora, é dentro do ser humano. Então, Cristo, para nos libertar, é necessário que nós tenhamos obediência à palavra do Senhor. Agostinho, pai da igreja, ele ensinava que a verdadeira liberdade não se tratava em poder de escolha ou falta de restrição. Ele ensinava que para sermos libertos, nós devemos ser aquilo para qual fomos chamados ser. Ora, o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, na visão de Agostinho, a única forma do homem ser verdadeiramente livre é se achegar até Deus. Não existe outra forma de sermos livres se nós não se aproximarmos de Deus. É sermos aquilo a qual nós fomos criados para ser. Em contraposição, ele diz o seguinte, olha, à medida que o homem vai se afastando de Deus, ele deixa de ser livre. Um outro pensador cristão, chamado Blaise Pascal, ele diz o seguinte, que o homem sem Cristo, ele se torna escravo de si mesmo. É a mais pura verdade, irmãos. Paulo, ele diz algo semelhante a isso. Ele fala a luta do ser entre o bem e o mal. Ele diz, o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu cometo. É a mesma coisa. À medida que nós nos aproximamos de Cristo, que vamos sendo obedientes à palavra do Senhor, Cristo vai nos libertando, vai nos transformando, e aí sim nós começamos a ser livres. De quem? Do mal que habita dentro de nós, do homem velho, que a Bíblia diz. O homem já nasceu com o DNA do pecado, herança de Adão. A uma criança, você precisa ensinar ela a ser boa. Você precisa ensinar ela a ser um cidadão do bem, uma criança. Ensina os filhos. Agora, para ser mal, você não precisa ensinar. Isso já está dentro do cerne do ser humano. Já está dentro do cerne do ser humano. Já nascemos mal. Mas somente através de Cristo é que nós vamos o quê? Moldando o nosso ser. Mas para isso é necessário o quê? A essência, a obediência ao Evangelho. E o que diz o oito conceito de liberdade da cultura secular? Ele está alicerçado na ênfase da modernidade, no individualismo, ou seja, no moderno, o homem individualista. E o que apregoa? Apregou o seguinte, desde criança, nós somos ensinados a ter autoafirmação, reivindicação dos nossos direitos, ausência de restrição e senhorio sobre nós mesmos. Ou seja, o mundo ensina que para você ser livre, você tem que brigar pelos seus direitos. Você tem que se autoafirmar como ser humano. E você tem que ser senhor das suas atitudes. Senão, segundo o conceito secular, você é um bobo. Você aceita o que as pessoas dizem. Esse é o conceito da cultura secular. Totalmente oposto àquilo a qual Deus nos ensina, que é a obediência ao Evangelho. E aí? Qual o conceito de liberdade nós estamos aderindo para a nossa vida? Essa é a pergunta que surge nessa noite. É a que o mundo diz que nós devemos brigar, reivindicar nossos direitos, sendo senhores da nossa vida? Ou é aquela qual a Bíblia diz que nós devemos buscar a presença do Senhor, nos moldar à semelhança do nosso Pai?
Qual conceito de liberdade está presente na nossa vida? Está presente no seio da igreja? Quando nós vemos os escândalos que surgem aí na mídia, que incorrem o povo de Deus, qual o conceito de liberdade que essas pessoas estão aderindo? Pastores brigando aí na mídia. Qual o conceito de liberdade? É o que o da Bíblia diz para nós seguirmos? Ou é o que o mundo diz? Olha, a minha igreja, ela é a que possui mais membros, por isso é onde encontra a verdade. Você é cabeça, não é cauda. Não são esses os ensinamentos que nós ouvimos por aí? Políticos fazendo acordos com o povo evangélico. Qual o conceito de liberdade que estamos aderindo nos últimos dias? Para a nossa vida, para a nossa família. Qual o conceito de liberdade que nós temos ensinado aos nossos filhos? É o firmado nas Escrituras ou é aqueles ao qual a mídia diz ser o correto? Que o Deus desse século diz que é correto? Qual o conceito? Estamos diante de duas alternativas de liberdade. A que o mundo diz e o que a palavra do Senhor nos orienta. A mensagem do Evangelho é: negue-se a si mesmo. Marcos 8,34. Negue-se a si mesmo. Nessa passagem, Jesus chama a multidão, os seus discípulos, e diz: olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. E ele vai além. Ele diz o seguinte na continuidade do texto. Ele fala: olha, disso depende a sua salvação. Que basta o homem conquistar o mundo todo e perder a sua alma? A orientação do Evangelho é negar a si mesmo. E qual que é a mensagem cultural? Da autonomia. Vivo como eu quero. A mensagem secular para a liberdade é: vivo como eu quero. A minha vida faço o que eu bem entender. Vivo como eu quero. É contraditório isso. Porque se formos raciocinar com a mente, não com a mente cristã, mas com a mente lógica, a liberdade se encontra em cima do quê? De eu poder fazer aquilo que eu bem entender para a minha vida. Só que o Evangelho diz o contrário. Diz que a liberdade repousa na obediência a Cristo. Não como viver como eu quero, mas sim negar a mim mesmo. O interessante, irmãos, é que o contraste dessas duas mensagens, ela não corre no presente século. Ela ocorreu lá em Gênesis 2. Deus deu liberdade a Adão e Eva. Ele disse: olha, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. A liberdade já começou lá atrás, não é de hoje. Deus fala para Adão e Eva: olha, de todas as árvores poderás comer livremente, mas da bem e do mal não comerás. Condicionados pela modernidade, pela obsessão de autonomia, nós podemos dizer: mas que liberdade é essa?
que cria uma restrição. Como pode ser isso liberdade se Deus disse, olha, daquela árvore não comerás? É isso que o mundo entende. Isso não é liberdade para o mundo. Liberdade para o mundo é fazer o que eles bem entenderem. Mas essa história, o final dessa história a gente já conhece. É vergonha, alienação, inimizade e morte. A escolha a qual Adão e Eva fizeram trouxeram consequências para a humanidade. Escolhas de liberdade. E nós, o que temos escolhido? Qual escolha nós estamos fazendo? Vivo como eu quero ou eu tenho negado a mim mesmo? Para toda escolha há uma renúncia. Se eu escolho a viver como eu quero, eu renuncio à palavra de Deus. E a palavra do Senhor que nós lemos diz que a única forma de sermos libertos é se Cristo nos libertar. Não existe outra forma. Não existe outra maneira. Agora, se eu renuncio o mundo, aí sim, escolha a Deus, Deus vai me mudando, vai me transformando. É o que Paulo fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é. É nova criatura. Jesus já havia dito a Nicodemos, olha, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. O homem, ele não consegue apenas por filosofia transformar o seu caráter. Não. Ele tem que nascer de novo. Para chegar à estatura de varão perfeito, é necessário passar antes por Cristo, pela cruz do Calvário. Se não passar antes pela cruz do Calvário, não é nova criatura. Não tem jeito, não dá. Ainda que atitudes possam mostrar que é nova criatura, mas o cerne não foi mudado. A essência continua a mesma. E vira e mexe, o novo homem aparece. Qual mensagem? Qual dessas duas alternativas temos tido para nossas vidas? Há duas mensagens, e elas não são novas, vêm desde Adão e Eva. E o homem sempre tem caído. A todo homem, um momento da sua vida vai ser feita essa escolha. Aceitar a Cristo ou negar a Cristo. E o aceitar a Cristo na vida do cristão, ele não se encerra apenas no momento que nós levantamos a mão. É diariamente. É pedindo para que Deus modifique, transforme a nossa maneira de ser. É paulatinamente. Deus, ele precisa mudar a nossa estrutura, o nosso ser. Ele, quando nos escolheu, quando nos elegeu, ele sabia a estrutura que nós somos. Nós somos pó. Somos fracos, falhos. Mas ele nos garante vitória. Mas para vir a vitória na nossa vida é necessário o quê? Uma ação da nossa parte. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo tem que nos libertar. João 15, Jesus fala que sem Ele nada podemos fazer. Nada. Podemos cantar, podemos pregar, mas o efeito disso não se verá.
Só se vê o efeito do Espírito Santo quando verdadeiramente a nossa vida está transformada no Senhor, está firmada no Senhor. E aí uma simples palavra que nós falamos, Deus usa o Espírito Santo para tocar no irmão. Porque é pelo poder do Espírito Santo. É tudo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Mas para isso, é necessário nós escolhermos qual tipo de liberdade que queremos na nossa vida. É uma escolha. E qual tipo? E aí, sabendo desses dois tipos de liberdade, conceito de liberdade, qual tipo de obediência que é proposta no Evangelho e que traz verdadeiramente libertação e liberdade? Primeira, é a obediência voluntária. A obediência voluntária, ela resulta em gratidão ao Senhor. Ao contrário, aquela obediência que não é voluntária, aquela apenas que, vou obedecer a Deus porque eu não quero sofrer as consequências futuras. Essa traz o quê? Pesar. É um peso. É aquela qual a pessoa está na igreja, mas o coração dela está longe. Está longe do Senhor. Em vez de trazer alegria, gozo, ele traz o peso de estar na igreja, mas com vontade de fazer aquilo que o mundo faz. Só que a obediência que o Senhor requer, nossa, aqui traz gozo, alegria, é voluntária. O texto que nós lemos, lá o versículo 31, diz o seguinte, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra. Ou seja, é voluntário. Cristo não obriga ninguém a segui-lo. Aquele que quer vir após a mim, negue-se a si mesmo. Se não quiser vir, não tem problema. É voluntário. Somente o ato voluntário traz gozo, traz alegria, regozijo. É o que o Paulo fala, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz e justiça no Espírito. Só conseguimos entender o reino de Deus é quando nós nos entregamos voluntariamente. Irmão, minha vida está difícil, mas louvo a Deus, agradeço a Deus. Por quê? Porque eu sinto gozo, eu sinto paz, alegria. Quando nós começamos a analisar a palavra do Senhor, o Novo Testamento, e nós vemos lá Paulo sofrendo em função do Evangelho, levando chicotadas, tudo mais, e mesmo assim ele exultante na presença do Senhor, alegria. Estevão sendo apedrejado, ele olha para o céu e vê Cristo. Ele sente alegria. E nós, o que sentimos quando somos apedrejados? Será que conseguimos sentir o mesmo que aqueles irmãos? Se não conseguimos sentir isso, é porque nós não somos libertos. Se nós só murmurarmos, é porque a gente não fomos libertos. Estamos presos ainda aos conceitos do mundo do século presente. A liberdade que a Bíblia diz é a liberdade de tudo que está no mundo. E principalmente dos conceitos que existem no mundo. Porque só conseguiremos conquistar aquilo que Deus prometeu. É com luta. O Evangelho ele é contraditório aos olhos humanos. Como? Eu sendo cativo de Cristo, como eu vou ser feliz? Não é isso que as pessoas dizem? Para que eu vou para a igreja? Vou deixar de fazer aquilo que eu gosto de fazer?
Porque elas sabem que ao vir à igreja requer mudança de vida. É novidade de vida. Se bem que atualmente, e nós tratamos hoje pela manhã, as pessoas, a gente vai pregar o evangelho, eu ser crente como fulano, como cicrano. Por quê? Essas pessoas não foram libertas. Elas não foram libertas. Elas estão vivendo uma liberdade falsa. Não a verdadeira libertação que Cristo diz. Elas não foram libertas pelo Filho. Porque a partir do momento que o Filho nos libertar, Jesus nos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Os judeus não entenderam que tipo de liberdade era aquela, a qual Cristo diz. Ele diz aqui, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Hoje, cometemos pecado, nós podemos chegar até os pés de Cristo. E se arrepender de verdade, Deus perdoa-nos. Nós temos um advogado, João diz, que nós podemos chegar com confiança. Um que em tudo sofreu, mas não teve pecado algum. Nós temos aonde recorrer. Então, a verdadeira liberdade, e a que propõe o Evangelho, é somente a obediência voluntária. É aquela a qual eu entrego a minha vida verdadeiramente ao Senhor. E aí eu começo a sentir o quê? O gozo, a paz de espírito. E aí eu sou liberto. O que mais? Obediência motivada pelo amor sacrificial. E o que é isso, irmãos? A partir do momento a qual eu me aproximo de Cristo, eu tenho que refletir aquilo que Cristo é. Não tem como. Se eu estou próximo de Cristo, eu tenho que refletir aquilo que Cristo é. Se eu não reflito, algo errado está comigo. Filipenses 4, Paulo diz, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. O mesmo sentimento. Que sendo Deus, se humilhou à forma de homem e se entregou por amor de nós. O mesmo sentimento que houve em Cristo. A verdadeira obediência, ela motiva em nós um amor sacrificial. E isso traz o gozo na nossa vida, de nós querermos o bem das pessoas que estão ao nosso lado, do próximo. Não tem como, e João fala isso, não tem como nós dizermos que amamos a Deus, que nós não vemos, e amaldiçoar o nosso próximo que nós vemos, que é a imagem e semelhança de Deus. Não tem como. Tudo é uma escolha. Qual tipo de liberdade nós temos vivido em nossa vida? A liberdade do mundo ou a liberdade que a Bíblia diz que o alicerce é obediência? Somente essa liberdade na obediência, por mais paradoxal que seja, contraditória, a nossa mente limitada, é somente ela que nos traz paz e alegria. Mesmo em momentos atribulados da nossa vida. É ela que vai nos dar certeza que Deus está conosco. É quando todos dizem não, mas nós pela fé ouvimos o Senhor falar ao nosso coração. Eu digo sim e você vai vencer. A obediência nos faz galgar a lugares mais altos na presença do Senhor.
Um coração contrito não desprezará o Senhor. O Senhor Jesus, enquanto esteve no nosso meio, há 2000 anos atrás, o grande problema dele era com os fariseus, os saduceus, aqueles que diziam entender da lei. Eles entendiam da lei, mas não entendiam de Deus. Eles conheciam a lei, mas não conheciam de quem fez a lei. E assim somos nós. Às vezes, decoramos a palavra do Senhor, sabemos a palavra do Senhor, mas não a vivenciamos. O benefício da palavra está em viver a palavra do Senhor. É vivenciando a palavra do Senhor que nós vamos ter intimidade com Deus. E aí sim podemos fazer escolhas. O homem, a palavra do Senhor nos diz que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Samuel, que era um homem de Deus, quando ele foi escolher, quando ele foi ungir o rei de Israel, o primeiro que ele viu, ele julgou pela aparência. E ele disse em seu coração, está aí o futuro rei de Israel. Porém, o coração dele, Deus falou, olha, tu vês com seus olhos, tu vês o que está nos seus olhos, mas eu vejo o coração. Deus olha o que está no nosso coração. E se Deus nos escolheu, é Ele que nos justifica. É Ele que nos aperfeiçoa a cada dia. Mas para isso, é necessário o nosso querer. É voluntário. Deus não faz nada se nós não quisermos. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e cearei. Ele está ao nosso. É na liberdade que Deus atua. O nosso inimigo, ele atua na imposição. Mas o nosso Deus não. Ele é na liberdade. À medida que vamos dando liberdade a Ele para agir em nossa vida, Ele vai agindo. Vai mudando, vai nos transformando. Que Deus nos ajude a entender o que é liberdade. E como tema proposto, amarras da liberdade. Que liberdade nós temos usufruído em nossa vida? A que a Bíblia diz que é a benéfica, ou que o mundo diz? Que Deus nos ajude, que Deus abençoe a vida dos irmãos.